Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de adicional de periculosidade. Para isso estão conosco aqui dois profissionais convidados do Garcia e Garcia Advogados Associados, Dr. Alberto Rosman e o Dr. Cristiano Nadler. Eu vou abrir esse nosso quadro, Dr. Alberto, lhe pedindo que o senhor faça uma consideração desse assunto que parece ser muito importante, não? Guaraci, quando a gente traz os assuntos aqui no teu programa, a nossa intenção sempre é prevenir litígio, é conseguir responder aquelas questões polêmicas que geram muita dúvida no dia a dia da relação. No programa de hoje, objetivamos trazer esclarecimentos com relação ao adicional de periculosidade. O que é, quem tem direito a receber, como é que recebe esse adicional. E para isso nos acompanha o Dr. Cristiano Nadler. Bom, na verdade, né, Dr. Alberto, Dr. Cristiano, a intenção desse quadro, né, que a gente convida os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados, é justamente tirar todas as dúvidas. E para isso você fique ligado aí, ou não só consulte um profissional do Garcia e Garcia Advogados Associados, mas como outro profissional que seja de sua confiança, mas eu sempre convido os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Doutor Cristiano, já que o tema é esse, então vamos abrir lhe perguntando o seguinte: quem pode receber o pagamento do adicional de periculosidade? Agora, sim, excelente pergunta, porque essa questão da periculosidade gera uma certa controvérsia. Quem pode receber o adicional de periculosidade são as pessoas que trabalham para aquelas situações que a lei prevê o pagamento de periculosidade. São os trabalhadores que trabalham expostos a substâncias inflamáveis, a substâncias explosivas, que mantenham contato na sua atividade com energia elétrica, ou expostos à radiação, também tem direito à periculosidade. Claro. E mais recentemente, a lei que prevê, o artigo 193 da CLT, que prevê o pagamento do adicional de periculosidade, sofreu duas alterações, acrescentando a essas atividades aquele funcionário, aquele empregado, que trabalha com vigilância pessoal ou patrimonial e que seja sujeito ao risco da atividade, ou seja, do roubo, da violência. E também, mais recentemente, essa lei do chamado motoboy, que acrescentou ao artigo 193 a possibilidade de receber periculosidade aquele trabalhador que trabalha com motocicleta. Então, as situações são aquelas previstas em lei. Doutor Cristiano, pode um trabalhador acumular o adicional de periculosidade com o de insalubridade ou de risco de vida? Ora, sim, essa possibilidade é vedada pela lei. A Constituição estabelece que são direitos do trabalhador o recebimento adicional de periculosidade, penosidade ou insalubridade. Portanto, a Constituição já disse bem claro que tem que ser um ou outro. Não há possibilidade de acumulação. Doutor Cristiano, em que situação o empregado terá direito ao adicional de periculosidade? Faz jus ao adicional de periculosidade aquele trabalhador exposto de forma permanente ou de forma intermitente ao risco. Se o contato que ele tiver com essa substância inflamável, energia elétrica ou mesmo a radiação for muito eventual ou por tempo reduzido, exposição por tempo reduzido, daí ele não tem esse direito. É muito importante esclarecer nesse sentido que, com a promulgação dessa legislação a respeito dos motoboys, ela depende ainda de uma regulamentação do Ministério do Trabalho, justamente para esclarecer em que situação e exatamente quais serão os trabalhadores contemplados com esse adicional. A dúvida aqui surge quando, se o empregado, ao exercer o trabalho com uma motocicleta qualquer, ele terá direito, ou se essa terá que ser a finalidade do trabalho dele. A exemplo referido antes, do mototaxista, do motoboy, do carteiro que entrega as correspondências utilizando uma motocicleta. Então, a gente terá que verificar junto ao Ministério do Trabalho realmente quais são as funções para que tudo isso faça sentido com o que falamos antes. Ou seja, dentro do que a lei permite, o trabalhador terá o seu direito garantido. Doutor, em nenhum desses casos, como é pago o adicional de periculosidade? O adicional de periculosidade ele é pago de duas maneiras diferentes. Na via geral, na regra geral, é 30% sobre o salário do trabalhador. Quando o adicional de periculosidade deriva do trabalho com eletricidade, esse 30% observará todas as vantagens existentes no contrato de trabalho. Ora, essa gratificação, essa é a diferença de ambos. Mas essa vantagem maior, até então, ela é limitada aos eletricitários. Lembrando você que está nos assistindo, a intenção desse quadro Atualidade Jurídica
é para tirar todas essas dúvidas. Para isso estão profissionais convidados aqui do Garcia e Garcia Advogados Associados, o Dr. Alberto Rosman e o Dr. Cristiano Nadler, são convidados para tirar essas dúvidas. E você poderá não só perguntar a eles, tirar suas dúvidas com o Garcia e Garcia, mas também poderá tirar com qualquer outro profissional de sua confiança. Dr. Cristiano, como se constata se a atividade do trabalhador é ou não periculosa? Ora, se a lei determina que sempre seja feito por perícia técnica. Essa perícia fica ao cargo de um médico ou de um engenheiro do trabalho que sejam credenciados pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, um especializado nessa área. Tem que ser especializado, tem que ser registrado no Ministério do Trabalho para poder dar um laudo atestando se aquela atividade do trabalhador é ou não periculosa. Olha só, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, com profissionais, na verdade, convidados para debater esse assunto, profissionais especializados do Garcia e Garcia Advogados Associados. A gente disse aí que, na verdade, vocês podem tirar qualquer dúvida que surgir, e com certeza surgirão dúvidas, porque né, só os profissionais que não terão dúvidas nisso, né, doutor Alberto, doutor Cristiano, não é isso? Mesmo os profissionais, muitas vezes, nos vimos nessas situações, de que há um entendimento de uma determinada matéria de um jeito, outras vezes aplicado de outro. É verdade. Tem diversas formas, na né? verdade, a nossa intenção sempre ela é preventiva, visando um entendimento jurídico a respeito daquele assunto para que no futuro ele se sustente. Olha só que beleza. Agradecemos então a presença aí do Dr. Cristiano Nadler, que é especializado nesse assunto adicional de periculosidade, e o Dr. Alberto Rosman, do Garcia e Garcia Advogados Associados. Vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Chegando aí o Atualidade Jurídica com mais informações e, evidentemente, que para tirar todas as suas dúvidas. E hoje nós vamos tratar de direitos do trabalho. Para isso estão conosco aqui, vocês já sabem muito bem que a gente só convida profissionais que sabem muito do assunto. Para isso estão conosco aqui dois profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados, o Dr. Cristiano Nadler e o Dr. Alberto Rosman. Eu vou abrir esse nosso quadro, Dr. Alberto. Não sei se lhe peço uma consideração ou vou direto ao assunto. Vou lhe pedir uma consideração, né? Exatamente, Guaraci. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre dúvidas de direito do trabalho que nos foram demandadas em virtude de outros programas que já tratamos aqui. Elas são de assuntos diferentes, mas são as que nós pontuamos como muito relevantes para que possam ser sanadas em vista do nosso caráter preventivo junto ao teu programa. Mas nesse caso aqui, dentro do direito do trabalho, Sempre é isso, né, dentro Dr. do Alberto? direito do trabalho. Olha só, para isso nós temos, como eu disse no início, na abertura do nosso programa, eu disse que nós temos profissionais especializados nesses assuntos. E, na verdade, o Dr. Cristiano é um deles. Dr. Cristiano Nadler, o empregado que se afastar por motivo de doença, tem algum direito após seu retorno ao trabalho? Ora, assim, como regra geral, esse empregado afastado por doença, quando retorna ao trabalho, tem direito a todas as correções salariais que a categoria dele recebeu no período em que ele esteve afastado. Agora, se o afastamento se deu por acidente do trabalho, além das correções salariais que todo trabalhador tem direito, ele vai ter direito também ao fundo de garantia, que tem que ser depositado mês a mês pelo empregador, e aquelas vantagens, se houverem, de forma como gratificações, anuênios, quinquênios. Se tiver a previsão de pagamento, ele tem direito também a computar esse tempo para fins de anuênios e quinquênios. Doutor Cristiano, tem uma pergunta muito específica aqui, que é de uma faxineira que faz limpeza, se uma faxineira faz limpeza de uma residência 2 vezes por semana, em dias determinados, pode ser considerado como uma empregada doméstica? Excelente questão. A princípio, a lei dos domésticos é válido para aquele trabalhador que presta atividade de natureza contínua. Então, em tese, a faxineira não seria uma empregada doméstica, não estaria abarcada pela legislação dos domésticos. Porém, a jurisprudência às vezes interpreta a questão de forma diversa. 2 vezes por semana, ao meu entender, ela não geraria esse enquadramento como doméstico. Porém, pode haver jurisprudências que configurem a faxineira que trabalhe 2 vezes todas as semanas como atividade habitual e, portanto, enquadrada dentro da lei das domésticas, com todos os direitos. Doutor Alberto, nós prometemos no início do nosso quadro que nós tiraríamos todas as dúvidas, né? E compromisso é compromisso, vamos honrá-lo. Qual é o procedimento a ser adotado se o empregado que está cumprindo o aviso prévio praticar irregularidades no trabalho? Bom, tirando todas as dúvidas que foram surgindo, nossa intenção é essa,
Primeiro, eu tenho que esclarecer que o aviso prévio, o período do aviso prévio é um período do contrato de trabalho. O contrato está vigente e, portanto, o empregador tem que demandar trabalho ao empregado, ele não pode isolar esse empregado, ele não pode deixar esse empregado em um ócio, muito menos liberá-lo para sua residência, pois senão seria um aviso prévio indenizado e teria um regramento específico para tanto, inclusive com prazo diferenciado no pagamento da rescisão. Agora, se o empregado entender que nesse período ele está dispensado e vier a cometer alguma falta, logicamente ele pode ser advertido, suspenso e eventualmente, inclusive, ser demitido por justa causa. E é possível o empregador desistir da demissão após ter dado o aviso prévio a este empregado? É possível e é comum, porque muitas vezes, naquele momento do aviso prévio, o empregado ele acaba por melhorar a sua atividade e, consequentemente, desempenha um bom trabalho que muitas vezes poderia não estar acontecendo antes desse período. Se o empregador entender por justo reconsiderar a decisão, ele pode, porém, tem que ter a concordância da outra parte. Sem a concordância da outra parte, tem que se concretizar a demissão. Doutor Cristiano, como proceder caso o empregado abandone o emprego? Agora, se essa é uma das questões mais polêmicas na Justiça do Trabalho, o que é o abandono de emprego? A lei não prevê um prazo para que se configure o abandono de emprego. A jurisprudência estabeleceu uma média de 30 dias em que o trabalhador não comparece ao emprego e o empregador não tem notícia desse empregado. Então, o que o empregador tem que fazer para configurar o abandono de emprego? Ele tem que comunicar o empregado de que ele deve comparecer ao seu local de trabalho para retomar suas atividades. E aí tem duas opções. Aliás, são três. Ele pode retornar e justificar o motivo da... E aí tem duas opções. Aliás, são três. Ele pode retornar e justificar o motivo do afastamento, e se essa justificativa for plausível, ele vai retornar ao trabalho nas mesmas condições. Se ele comparecer e não justificar o seu afastamento, não tiver um justo motivo, no qual ele vai ser enquadrado como desídio, pode ser despedido por justa causa, ou aquele empregado que não comparece, mesmo notificado, também vai ser demitido, as verbas vão ser colocadas à sua disposição. E aqui uma pequena dica, assim, a notificação que o empregador for encaminhar para o empregado, ela não vale muito se for publicada em jornal, aquelas abandonos de emprego, aquilo normalmente não tem validade. O que seria recomendável? Que seja encaminhado para o endereço de domicílio do empregado uma carta R registrada, solicitando que ele compareça, dando um prazo para que ele compareça de volta ao trabalho, retomando suas atividades, ou então que ele vá num cartório desses de títulos e peça que seja encaminhado por um oficial que vai até o domicílio para notificar também desse mesmo teor de que ele deve voltar ao trabalho no determinado prazo. Então essas são as dicas que a gente dá, mas lembrando, é uma questão polêmica que a lei não prevê expressamente, portanto, passível de interpretação. Ou seja, então, nesse caso, se é como eu entendi, esses avisos que vêm por jornais, porque o empregado não é obrigado a ler tal jornal, exatamente né? Isso, exatamente isso. A comunicação pela imprensa não gera a certeza de que o empregado foi notificado. Ao contrário, se ele recebeu uma carta R, ele tem que assinar. E se ele recebeu uma notificação do cartório, ele também tem que assinar. Então é certeza de que ele recebeu. Ele está ciente do assunto. E aí, nessa situação, ele não comparece, é porque ele tem ânimo de abandonar o emprego. E havendo o ânimo do abandono, resta configurada plenamente a sua demissão. Olha só que maravilha, né, doutor Alberto? E veja que interessante. A tradição, o costume de publicar em jornal é tão grande que todos nós conhecemos. E, no entanto, essa consideração de que a pessoa sequer teve acesso a esse jornal, ela é pertinente. Só que é um costume que se adota e não é o adequado juridicamente para que seja balizado nesse caso. Agora, doutores, agora uma dúvida minha. Mesmo que seja no Diário Oficial, que é um órgão do Estado, não se faz isso pelo Diário do Estado? Não se faz, porque quem publica no Diário Oficial são os órgãos do Estado, Judiciário, Executivo e Legislativo. Ok. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje. A gente sempre tenta tirar todas as dúvidas, mas também, se você tiver alguma dúvida, pode procurar os profissionais do Garcia Advogados Associados, que vocês viram aí como nossos convidados, eles tentam tirar o máximo que a gente pode de dúvidas. Mas, se não há tempo, hoje vocês podem procurá-los. É isso, doutor Alberto? Isso aí. Ok, doutor Cristiano? Ok. Então tá. Pode ser até que voltaremos a falar nesse assunto em outros programas, né? Com certeza, as dúvidas sempre surgem, estaremos aí para saná-las. Que beleza. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica, então, com dois profissionais convidados do Garcia Advogados Associados, que é o Dr. Cristiano Nadler e o Dr. Alberto Rosman.
nós tentamos dar conta do recado e tirar todas as dúvidas. Se qualquer coisa, a gente voltará a este tema. Vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.